Destaques da Série B que o Palmeiras pode, talvez, quem sabe, contratar pro ano de 2026. É claro, não tô dizendo que o Palmeiras tem que fazer um time só de reforços de Série B, mas eu separei aqui nesse vídeo 10 destaques da Série B que o Palmeiras pode olhar com carinho para quem sabe trazer um ou outro para compor o elenco pro ano de 2026. Tem bons nomes aí, inclusive tem jogadores que eu acho que podem chegar até para ser titular, tá bom? Ó, lembrando, eu fiz uma lista com 10, mas vocês podem deixar nos comentários outros jogadores aí. Se tiver uma boas sugestões, eu faço uma parte 2 também. Então, ó, recadinho e a gente já começa essa lista. Ó, esse é um vídeo a princípio só para membros do canal Parmeira. Então, para você ver vídeos exclusivos só para membros, torne-se membro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto e também recebe vídeos exclusivos, além de participar do nosso grupo do WhatsApp, nosso servidor do Discord e participar das lives, tá bom? Mas se você tá vendo esse vídeo e não é membro, é porque ele foi desbloqueado pelo nosso sistema de desbloqueio de vídeos, e isso acontece nas lives do Calma Parmeiro, tá bom? Então, ó, para não perder as nossas lives, deixa o like, se inscreve no Calma Parmeiro, mas ativa o sininho, porque o YouTube não anda entregando muito as nossas lives não, tá? Chega com a gente aí nas nossas lives e segue aí pro vídeo. E o primeiro nome é o Pedro Morisco, não vou nem fazer suspense, goleiro do Coritiba, baita goleiro que já foi algumas vezes aí citado que teria um interesse do Palmeiras no Pedro Morisco, antes até da contratação do Carlos Miguel. E assim, é um goleiro que já é uma cria do Coritiba, tem 21 anos e é muito maduro para um goleiro de 21 anos, tá? Geralmente goleiro amadurece mais tarde na carreira, ele com 21 anos, ele já demonstra uma grande maturidade, é um goleiro bom de arremate de fora da área, um goleiro ágil, um goleiro rápido e um goleiro muito bom no 1x1, né? Uma característica boa do Everton. Então, assim, é um goleiro de muito potencial que eu imagino aí sendo goleiro de seleção brasileira muito em breve e que eu acho sim que o Palmeiras poderia trazê-lo para brigar por posição com o Carlos Miguel. Não tô nem falando de ser o reserva. A princípio ele chegaria para ser reserva, mas acho que ele tem total condições de se tornar o titular do Palmeiras caso o Palmeiras busque-o. Pedro Morisco, o primeiro nome da nossa lista aqui, um baita de um goleiro e destaque total do campeão da Série B desse ano, em que se nenhum outro clube buscar, vai brilhar muito na Série A, porque geralmente clubes de Série B que sobem, geralmente os goleiros são muito testados no ano seguinte, né? E não é diferente, o Pedro Morisco sempre deu boas respostas. E o próximo nome aqui da nossa lista, se liga só, esse aí vai explodir a sua mente. Você nunca pensou nesse cara, eu gosto muito dele, tá? Pô, é português, estou falando de um atacante português que joga a Série B, fazendo um suspensezinho aí pra ver se você adivinha. E eu estou falando dele, pega essa comemoração, ó. Toma o CR7, é o Rafael Leão? Não, estou falando de Ronaldo Tavares. Olha isso, cara, muita classe, muita classe. Ronaldo Tavares, atacante de 28 anos, se eu não me engano, 28 anos do Atlético, um atacante português que estava na Suíça, chegou no Atlético recentemente aí e se mostrou um cara de um porte físico muito bom, obviamente, rápido, né? Pode cair ali pelas pontas, fazer uma jogada de ponta, ele tem uma boa explosão física, mas de muita presença de área e boa técnica, né? Ele é ótimo no jogo aéreo, mas ele tem uma boa técnica, é um atacante muito completo, tá? Um atacante muito completo que me surpreendeu muito jogando no Atlético, né? Um português que eu, obviamente, antes de chegar no Atlético eu não conhecia. Ó, protege muito bem a bola, eu acho que poderia ser, sim, uma boa opção aí pro Palmeiras, pensando no ataque, né? Pra ser um reserva do Vitor Roque ali, né? Enfim, um bom atacante, fez uma boa Série B, mas acho que tem tudo a ver com o estilo de jogo do Palmeiras, do Abel, e poderia ser um reserva do Vitor Roque aí muito interessante. Mas o nome ideal, na minha opinião, para ser o reserva ou se pá, brigar para ser o titular no lugar do Vitor Roque, porque eu acho ele muito bom, não é o Ronaldo Tavares, é uma opção, mas tem uma opção que para mim é muito melhor e o Palmeiras até pecou em não ter notado ele antes. Um jogador que se destacava muito aí no futebol sul-americano, jogava muita bola e não foi contratado por nenhum time de Série A, foi contratado por um time que tava na Série B, porque subiu, e eu tô falando dele, de Kevin Viveiros, atacante, centroavante do Atlético Paranaense. E na moral, quem assistiu os jogos do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que fez uma campanha muito irregular no início, né, e depois foi pegando forma e tudo mais, e melhorando, e encontrou uma solução, né, no final da temporada, deu uma arrancada absurda, e
subiu de volta para a Série A. Eu acho que o Viveiros foi o jogador mais regular, né? Desde o momento ruim do Atlético Paranaense, ele já estava muito bem. Ele sempre foi muito bem, um atacante de muita força, de velocidade, de boa conclusão, que sabe fazer pivô, gira para os dois lados. Assim, um atacante muito completo, tá? Muito completo e que já me chamava a atenção desde o Atlético Nacional. Mas no Atlético Paranaense ele jogou muita bola, tendo feito gols importantíssimos aí, se destacado muito na Série B e se destacou também na Copa do Brasil, numa boa campanha do Atlético, fez gol até no Corinthians, esse gol aí que vocês vão lembrar do Viveiros contra o Corinthians, um ótimo centroavante aí e, na minha opinião, chegaria no Palmeiras para brigar pela titularidade. Claro, o Vitor Roque fez uma temporada muito boa, é excelente, jogador de seleção brasileira, mas eu vejo o Viveiros como um atacante que poderia chegar. E eu não acharia loucura nenhuma ele botar o Vitor Roque no banco. Não tô dizendo que ele chegaria de titular, mas ele poderia sim, porque é um baita de um centroavante. Mas qual que é a sua opinião sobre o Viveiros? Vocês já viram ele jogar? Comenta aí. Seguimos no Atlético Paranaense, cara, esse eu gosto demais. Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Ele ainda não atingiu seu auge, ainda não... Óbvio, né? Até porque ele não tá no futebol de campo há tanto tempo assim. Talvez você já tenha entendido de quem eu tô falando, mas assim, é um tipo de jogador que faz falta pro Palmeiras. Surgiu o Alan aí recentemente como esse pontinha direita, barra meia direita que tem um drible. Mas ainda acho que o Alan pode se desenvolver um pouco mais. E para essa característica de quebrar a marcação com dribles, eu acho que tem um cara excelente no Atlético Paranaense. Estou falando de Leozinho. Leozinho que teve uma temporada, entre aspas, ali, muitas aspas, irregular. Cara, ele é jogador de futsal, para quem não conhece. Leozinho do futsal, tá? Craque do futsal. Tá no campo agora jogando pelo Atlético Paranaense. Em muitos momentos foi titular, em muitos momentos foi reserva. Talvez até pela adaptação ao campo, né? Mas ele tem um drible, cara. Ele tem um drible, é uma coisa que muda muito. O Abel falou na final da Libertadores que faltou irreverência pro Palmeiras. E ele é o jogador da irreverência. Então, pra compor um elenco, pra ter uma fumacinha pro segundo tempo, cara, eu acho que o Leozinho seria esse nome. Eu acho que ele seria um reforço importantíssimo pra um momento que o Palmeiras muitas vezes tem dificuldade em... Pô, o time tá fechado, precisa de um drible e ninguém dá esse drible. Eu acho que o Leozinho tem muita facilidade pra esse drible. Jogador de muita categoria. Jogador de futsal, né, mano? Jogador de futsal. Baita de um jogador e eu gostaria sim de vê-lo no Palmeiras. Acho que ele seria um reforço assim que seria muito útil pro elenco. Olha esse biquinho, ó, toma esse biquinho. Acho que ele seria um reforço ali muito interessante, pensando em composição de elenco, não só para chegar para ser titular, mas a princípio para compor elenco e para ajudar o Palmeiras a aumentar a timeline do jogo, como eu sempre falo. Pô, você tem um time titular muito bom, mas no segundo tempo às vezes o Palmeiras dá uma caída. Esse cara manteria o segundo tempo num alto nível e podendo quebrar linhas por meio do drible. Gostaria muito. Próximo nome da nossa lista é zagueiro de 21 anos, zagueiro de 21 anos, bom zagueiro, se destacou muito durante a Série B, mas já tinha jogado pelo Campeonato Paulista, aparecido um pouco mais, mas na Série B ele fez uma baita de uma Série B pelo Novo Horizontino. Estou falando do zagueiro Dantas, o bom zagueiro Dantas, tá? De boa imposição física, que sabe muito bem antecipar o atacante, rápido e muito bom no desarme. Ele tem um tempo de reação pro drible do adversário que eu acho muito interessante, né? Às vezes o zagueiro pega no mano a mano, aí ele é muito facilmente driblado. O Dantas é um zagueiro difícil de ser driblado, né? Ele tem um tempo de reação muito bom. E é novo, né? Obviamente, se o Palmeiras buscasse o Dantas, seria para ser reserva. Um zagueiro destro que joga pela direita, mas que poderia se desenvolver, né? Pela idade, obviamente, poderia se desenvolver. O Palmeiras não tem um problema tão grave assim na zaga, pensando em titulares, mas talvez falte essa reposição ali para reserva. Eu acho que o Dantas poderia sim ser um nome. Não seria uma das minhas prioridades, mas vale destacar. Fez uma boa Série B e eu acho que se viesse, seria muito útil sim pro Palmeiras. Um zagueiro que, ó, se antecipa muito, bom zagueiro. E fica aí a citação do zagueiro Dantas, bom zagueiro Dantas. Próximo nome da nossa lista que já foi pedido no Palmeiras, no momento que a gente estava precisando de segundo volante, e eu estou falando do volante Denilson do Cuiabá. Bom volante Denilson do Cuiabá, um volante com muita força, mas muita técnica, muita qualidade. Tá um bom tempo no Cuiabá,
tá há um bom tempo se destacando, jogou Série B, jogou Série A pelo Cuiabá, sempre se destacou, sempre foi um dos grandes destaques do time, e eu não entendo porque até hoje nenhum clube, com todo o respeito ao Cuiabá, obviamente, mas eu não entendo até hoje porque nenhum clube que briga por títulos ou que, clube de meio de tabela de Série A tirou o Denilson do Cuiabá. Um baita de um volante, um cara que tem a condução, um cara que tem o passe, um cara que tem a força física, um cara que tem o desarme, que tem até o drible num determinado momento ali, mais na força assim mesmo. Cara, eu acho o Denilson um baita de um volante e eu acho muito curioso que não tenham tirado ele ainda do Cuiabá. É um baita nome, assim, pra mim seria... Dessa lista de 10 que eu separei, seria um dos primeiros aí que eu acho que o Palmeiras deveria buscar. O Palmeiras teve problema nesse meio campo no fim da temporada aí, e eu acho que o Denilson, para compor elenco, seria excelente. Eu não sei se chegaria para ser titular, mas não tem problema, chegaria para compor elenco e, como eu já falei sobre o Leozinho, esticar essa timeline. Pô, Andréas cansou? Bota o Denilson que ele vai manter a pegada, cara, e vai manter, obviamente, não com a mesma qualidade, mas vai manter uma boa qualidade também. Gostaria muito do Denilson no Palmeiras, e você, comenta aí. O próximo é um caso um pouco diferente, um jogador que pra gente avaliar, a gente precisa olhar pros vídeos e não pros números. Estou falando de um cara que já foi ventilado no Palmeiras e que, segundo muita gente, ele inclusive é palmeirense. Não sei se isso é verdade, mas também tanto faz, né? Estou falando de Lucas Ronier, atacante, pontinha, driblador do Coritiba e um jogador... Por que eu falei que precisamos ver os vídeos? Porque o Lucas Ronier, ele é muito, mas muito influente no jogo do Coritiba. É um jogador muito bom, jogador do drible, jogador da habilidade, jogador que atrai marcação, é muito habilidoso, um pontinha canhoto, que geralmente joga pela direita. Ali na posição que eu citei o Leozinho, né, com um pouco mais dribladorzinho do que potência, né? O Leozinho tem um pouquinho mais de potência, mas o Lucas Ronier, ele é um cara que, você vai olhar os números, ele não tem tantos números de gols e assistências. Ele é um cara que é muito motor do time ali pelos lados, sai de pressão, ajuda muito na construção, é aquele ponta que não tem tantos números, mas que tem muita influência no jogo. Pelos números, vai parecer péssimo, mas você olha o cara jogando, ele é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola e eu acho que o Palmeiras poderia sim tentá-lo, porque é um jogador que há um bom tempo já foi especulado aqui no Palmeiras e vem se desenvolvendo muito bem no Coritiba. Quando ele foi especulado, ele já era uma baita de uma promessa, mas hoje, pra mim, ele a nível de futebol brasileiro, ele já é uma realidade de Série B. E precisaria dar esse passo e jogar bem na Série A. Acho que o Palmeiras seria o time ideal para ele esticar a timeline do Palmeiras nos jogos também. É o que eu tô falando. Reforços de Série B geralmente vão chegar para ser reserva, né, num time como o Palmeiras. Mas o que o Palmeiras precisa, e a gente viu nesse ano, é o quê? Esticar a timeline. Um time que ou só funciona no primeiro tempo ou só no segundo tempo. Então o Palmeiras precisa jogar jogos inteiros bem. Então isso vai muito do elenco, das características, das peças que mudam o jogo. Hoje o nosso reserva da ponta direita é o Facundo Torres, que não muda jogo. O Ronier, eu acho que muda jogo. Qual que é a sua opinião? E o próximo eu buscaria para ontem. Estou falando de um jogador do Atlético Paranaense, mas que eu não achei vídeo de highlights dele aqui no Atlético Paranaense na Série B. Ele que se afirmou mais para a reta final da temporada, no momento bom do Atlético Paranaense, mas já é uma grande joia de seleção brasileira de base. Estou falando de Arthur Dias, zagueiro do Atlético Paranaense. Aqui vocês vão ver vídeo dele da seleção sub-20 ou sub-17, eu não tenho certeza. Um zagueiro de elite na base, que ainda não se provou no profissional porque é muito novo, ainda não fez 20 anos. Acho que, se eu não me engano, ele tem 19 anos, mas um bom zagueiro canhoto, e aí que entra o ponto, né? Quem não agradou nessa posição do Palmeiras foi o Mikael. E se o Palmeiras não for buscar um zagueiro nível A para ser esse zagueiro canhoto e quiser buscar um cara para ser de composição de elenco pensando em futuro, eu acho que o Arthur Dias é esse cara. Faz muito mais sentido você ter um Arthur Dias que, se eu não me engano, tem 19 anos, é uma joia de categoria de base da seleção brasileira, do Atlético Paranaense. Faz mais sentido ter esse cara do que ter o Mikael, que já tá com seus 20 e tantos. Não, nunca fez nada de extraordinário na carreira, chegou no Palmeiras como uma aposta e que já se provou não ser capaz. Não acho que seja esse temor todo que a galera fala, mas
não é nada demais o Mikael. E eu acho que o Arthur Dias poderia ser esse zagueiro canhoto reserva, que eu, sinceramente, a gente tem o Benedetti, né, que faz essa função. Eu acho o Arthur Dias, desde sempre, muito melhor que o Benedetti. E poderia ser um bom nome aí pro Palmeiras buscar. Ele que se afirmou no Atlético Paranaense mais pro final da temporada, e a defesa melhorou muito depois da entrada dele. Próximo nome aqui é um cara mais velho, de 28 anos, e que não tô sugerindo que eu acho que deva ser contratado, mas poderia sim o Palmeiras ficar de olho pela versatilidade. Um cara que é zagueiro, mas também é volante, pode jogar nas duas funções, é muito físico, poderia ser um reserva útil por ser esse coringa, né, da defesa e da volância, que se destacou muito no Operário por um bom tempo aí, inclusive analisei jogos dele no Operário já, e ele chegou recentemente no Coritiba para se tornar o pilar da zaga do Coritiba. Estou falando do zagueiro barra volante Jaci. Bom zagueiro, bom volante, não acho que seja um extra classe em nenhuma das funções, mas ele é muito correto nas duas funções e pode ser muito útil em composição de elenco. Lembrando, pô, é óbvio que poucos aqui de um vídeo de jogadores da Série B chegariam para mudar o patamar da equipe. Estamos falando de jogadores que jogaram a Série B. O Jaci não chegaria para mudar o patamar do Palmeiras, mas poderia, em composição de elenco, obviamente, ser muito útil. Um cara muito físico, e para jogos em Libertadores, numa altitude aí da vida, esse cara poderia ser útil. Poderia ser esse coringa. Não tô sugerindo que o Palmeiras contrate ele, mas acho que é uma boa opção, e não é um cara novo, é um cara de 28 anos, que era capitão no Operário, no Coritiba não tenho certeza se ele era o capitão, mas é um cara assim de bom passe, de boa técnica, mas muito físico e muito correto, um cara que erra pouco e que poderia sim ser uma solução aí para deixar o elenco mais robusto, digamos assim. Um bom nome do Jaci, que se não chegar no Palmeiras, pode ser que jogue mesmo a Série A pelo Coritiba, mas não duvidaria que ele pintasse num time até um pouco de maior expressão, com todo respeito ao Coritiba, mas sei lá, um Cruzeiro, um Botafogo, times que já estão num patamar de brigar por títulos, eu não duvidaria nada, porque o Jaci fez uma boa Série B, tá? Ele era um pilar do Operário, foi pro Coritiba, deu um passo a mais na carreira em questão de tamanho de time, e ele rendeu automaticamente, ele deu resposta muito rápido. Então, bom nome aí do Jaci. E pra fechar a lista, chega a ser até curioso, né, cara? O clube que fazia uma Série B horrenda, não tinha quase chance de subir, deu uma arrancada absurda e subiu no final. Uma temporada completamente irregular do Atlético Paranaense. Eu tô fazendo um vídeo de destaques da Série B, já coloquei 3 nomes do Atlético, vou colocar o 4º nome do Atlético Paranaense, porque é um cara que eu já vi muito ser pedido aqui no Palmeiras e eu nunca gostei. Nunca gostei, ele é um meia clássico, mas pra mim eu vi ele como um cara meio sem alma, sem raça, tá ligado? Só que ele se reinventou nessa Série B. Estou falando de Bruno Zapelli, o 10 do Atlético Paranaense, que caiu com o Atlético e agora voltou com o Atlético. Talento inegável, todo mundo sabe que o Zapelli é muito bom jogador, tem um talento inegável, mas eu sempre achei ele um cara meio sem raça, meio, sabe... Parece que não sente o jogo, parece que não tá muito afim, joga quando quer. Só que nessa Série B, no momento em que o Atlético passou a jogar bola, ele passou a jogar como volante, um segundo volante, e jogou muita bola. Ele botou a Série B no bolso jogando de segundo volante. E para a posição de segundo volante, que pra mim é a posição mais carente do Palmeiras, eu não sei se é a mais carente, porque tem o Andrés, tem o Evangelista, mas é a posição que no final da temporada a gente sentiu falta de um cara pra revezar com o Andrés Pereira. Pô, o Zapelli cairia como uma luva e faria o que eu disse já no vídeo todo, que é aumentar a timeline do time. Ele não precisaria chegar para ser titular, mas ele poderia ser o reserva imediato do Andrés Pereira. E num determinado momento precisar subir, jogar de meia, poderia, porque ele é um meia de origem, ele não é volante. Ele é um meia, um camisa 10, que joga até pelas pontas. Se você for colocar ali no Fifinha, ele é um meia central que joga pela ponta esquerda também, pode jogar pela ponta direita. E agora joga como volante, é um cara que joga em todas as funções do meio campo e que eu nunca quis no Palmeiras. Já vi muita gente pedindo, nunca quis. Mas pela Série B que fez, se reinventando como um segundo volante, eu acho que o Zapelli seria um baita de um nome pro Palmeiras ou para qualquer outro time que buscasse, porque ele se reinventou numa função que hoje é escassa. Hoje é difícil você encontrar segundo volante no mercado com a habilidade que tem o Zapelli. Fechou, rapaziada? Então é isso, gostaram da lista? Faltou algum nome? Vocês gostam de quais nomes daí? Quais vocês trariam Palmeiras? Quais vocês não trariam? Deixam aqui nos comentários. Se faltou algum nome, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer a parte 2 também. Vou fazer um vídeo igual esse de destaques da América do Sul,
e de jogadores da Europa em fim de contrato. E outras ideias como essa também, sugerindo nomes para o Palmeiras. Vocês podem deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos nessa temática, 10 nomes de um determinado lugar para eu sugerir aqui, aí eu faço uma análise e trago aqui para vocês. Fechou? Deixa o like, deixa o hype, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias. Tamo junto e avante palestra!